Olá, bom dia. São 6 horas em ponto, quarta-feira, 8 de setembro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa A Notícia de Frente. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia ao jornalista Kleber Lima. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias, bem cedinho aqui na Notícia de Frente. Uma excelente quarta-feira a todos. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Haroldo. Bom dia a você que nos honra com a sua especial audiência todos os dias. No feriado e no day after, sobrevivemos. Kleber Lima, eu fiquei curiosa aqui. Eu estou reparando agora na sua camisa, né, listradinha, vermelho e branco. Me lembrou a Itália, me lembrou toalha de mesa de pizzaria. Tem alguma relação ou não foi sem querer? Como diria o Didi, fui ofendido, mas estou no lucro. Tá bonito pelo menos, não? Tá muito charmoso, Kleber Lima. Fui ofendido, mas estou no lucro. Lembrei das minhas origens, da minha família italiana, mas família lembrei italiana. da pizza, né? Eu pensei, será que o Kleber está vestido com essa camisa, querendo dizer alguma coisa ou não, é só Kleber uma camisa Lima? bonita É só uma camisa linda, professor Haroldo. Você é família italiana e o Carlos Espanhol. espanhol. Isso. Uma boa combinação, né? Tudo buona gente. Tudo boa gente, né? Mais ou menos. Fala alto, mais ou né? menos. Aí, ó, as mãos, ó. Tem que falar movimenta pelas mãos, bastante, né? É isso mesmo, gente. Olha só, acabou o 7 de setembro ou será que começou apenas agora? Eu tenho essa dúvida e vocês dois, pensadores aqui de Mato Grosso, vão poder discorrer sobre todos os fatos do 7 de setembro, da independência do Brasil. Essa data é tão polêmica, né? Afinal de contas, tem 2 anos que nós não temos o desfile tradicional, cívico, justamente por conta da pandemia. Mas ontem um Brasil diferente foi às ruas. Aqueles que são favoráveis ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e também aquela outra parte da população que não apoia o governo dele. Não se misturaram, esquerda para um lado, direita para outro lado, e a terceira via eu não sei para onde foi. Bom, mas vamos começar falando então a respeito do que aconteceu ontem em Brasília. A movimentação lá começou já um dia anterior à noite, quando os defensores do presidente tomaram, olha lá, essa multidão aí, a esplanada dos ministérios, e aí começou um clima meio tenso, mas depois, graças a Deus, o que eu fiquei muito feliz, gente, diante de tudo que aconteceu, é que não tem sangue nas mãos de ninguém. Parabéns para a população brasileira, para os dois polos, tá? Não houve violência, a gente não viu esse registro. Isso, de fato, engrandece aqui todas as suas demandas, seja a favor ou seja contra. Nós estamos diretamente agora lá de Brasília mostrando parte da população que foi com a bandeira do Brasil, um movimento muito grande. Números flutuaram em relação a esse movimento. Primeiro, disseram que, olha, quase que não foi ninguém, não é bem assim, um número gigantesco de brasileiros. Kleber Lima, professor Haroldo, temos muitos assuntos aqui, muitos temas relativos às manifestações de ontem. Eu sugiro começar até pelo final, grande finale, o discurso do presidente Jair Bolsonaro, porque, afinal de contas, foi a manifestação verbal do presidente que vai trazer inúmeros desdobramentos. Professor Haroldo, vou começar pelo senhor hoje. Pois não. Ontem nós até mencionamos aqui na bancada, eu até perguntei para o Kleber Lima se era possível esperar um discurso moderado do presidente da República, ou elencando todos os problemas de fato do Brasil de uma forma mais generalizada. Mas o discurso dele acabou inflamando, tomou uma outra notoriedade. E aí eu queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação do posicionamento do presidente, que culminou até ele dizendo que acionou o Conselho da Presidência da República, algo que não caiu bem. O presidente já vem há algumas semanas com um discurso, pelo menos tentando democraticamente, dentro do Estado Democrático de Direito, dar oportunidade para que o Supremo Tribunal Federal, principalmente o próprio Alexandre de Moraes, o Barroso, pudesse rever algumas ações que foram tomadas, segundo o presidente, arbitrariamente, rasgando a Constituição. Esse tempo foi dado. O discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem foi, sobretudo, um discurso de ruptura, clara ruptura, né, com o Supremo Tribunal Federal, com as decisões do Alexandre de Moraes, né,
o chamando inclusive de canalha, né? Chamando o ministro Alexandre de Moraes de canalha e dizendo claramente, em bom tom, de que todas as ações que forem decididas por parte desse ministro, ele não irá acatar, né? Então é uma ruptura forte, sem dúvida, tanto é que ele convoca o Conselho da República, que é um conselho que se reuniu no governo Temer apenas uma vez, em 2018, para fazer uma intervenção federal no Rio de Janeiro, e essa intervenção ocorreu na área da segurança, né? Tem representantes do Congresso, do Senado, né? O vice-presidente da República, o primeiro secretário e alguma representação popular também nomeado pelo Congresso e pelo Senado. Enfim, né? O presidente Jair Bolsonaro deixou claro o seu posicionamento com relação ao Supremo e eu acredito que os desdobramentos de tudo isso, nós iremos acompanhar nos próximos dias. Um dia após uma manifestação gigantesca, as imagens falam por si só, são milhares de pessoas. Se o presidente da República esperava uma resposta da população, a resposta foi dada, né? A população realmente foi às ruas, não necessariamente para apoiar o presidente, mas sobretudo para defender os seus direitos, liberdade, contra a corrupção, né? Essa é a pauta principal e sempre foi a pauta principal da população brasileira, que está completamente indignada com tudo isso. Tanto é que a própria oposição, representada aí pelo possível candidato a presidente da República no ano que vem, Ciro Gomes, declarações dele dizendo que realmente a manifestação foi gigantesca, né? Tinham muitas pessoas e que para ele, né, o Ciro Gomes foi uma grande decepção para o presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente Jair Bolsonaro esperava uma quebradeira, invasão do Supremo Tribunal Federal, invasão de Procuradoria-Geral da República, Congresso Nacional, enfim, né? E não teve absolutamente nada disso. Sabe por quê? Porque as pessoas que fazem esse tipo de manifestação são completamente comprometidas com a civilidade, com a responsabilidade civil, né? É claro que existem exceções, né? Mas não está na estirpe desse tipo dessa população que você está vendo aí, a violência, o ódio nesse sentido. Não, de forma alguma. Então, graças a Deus, foi íntegra, foi tranquila, foi pacífica a manifestação e o recado foi dado. Agora vamos aguardar os desdobramentos, né, que cabe agora ao presidente da República, principalmente como desdobramento, voltar os seus olhos para a economia desse país. Eu acho que agora a pauta tem que mudar. Precisa resolver assuntos pesados e difíceis que os brasileiros estão vivendo nesse exato momento, principalmente com relação ao aumento do combustível, gás e outras coisas. Professor, olha só, como eu comecei aqui falando sobre as declarações do presidente da República, falando sobre o Conselho, e o senhor levantou dois questionamentos que nós vamos discorrer. Eu vou até já reafirmar aqui para os nossos telespectadores que o senhor tocou em dois pontos sensíveis, dos polos e também da pauta. E o senhor citou que essa pauta deveria ser econômica, tá? Ou seja, faço questão de abordar esses dois temas aqui de forma mais verticalizada. Mas vamos continuar falando, então, sobre o fato, Kleber Lima, agora eu vou jogar para ti, do presidente mencionar o Conselho, né, da República. Vamos aqui lembrar quais seriam os motivos, né, para um chefe de Estado convocar o Conselho? Seria intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio ou então questões relevantes para a estabilidade das instituições. Dentro destas atribuições, o que o presidente quis com o fato de dizer que vai convocar o Conselho da República? Luciana, bom dia. Eu quero abordar o dia de ontem sobre 4 aspectos, inicialmente. O público, as pautas trazidas e discutidas nas mobilizações, o discurso do presidente, que é o que teve de mais relevante, e a reação dos partidos políticos, das instituições, do mercado e da opinião pública, que é o que vai definir o que foi o 7 de setembro, agora o pós-7 de setembro, né? O que a gente viu ontem, em princípio, foi, primeiro, assim, um reconhecimento de que a mobilização, e a gente sabia disso, que o bolsonarista, ele é mais motivado, né? Primeiro tem que esclarecer o seguinte, não houve uma convocação das oposições, porque a oposição ao Jair Bolsonaro não é única, né? Ela é muito ainda dividida, fracionada. Você tem oposição, inclusive, de direita. Um dos primeiros setores a deixar o governo foi o MBL, que foi um dos precursores da ideia de
de candidatura do Bolsonaro lá em 2018. Então você tem a oposição de direita, você tem a oposição de centro, você tem a oposição de esquerda ao Jair Bolsonaro e você tem, evidentemente, uma grande massa de brasileiros, que é a maioria do povo brasileiro, que não está organizado em partido. É o que eu venho dizendo, você tem um polo com 20%, outro polo com 20%, dá 40%. Sobraram 60% no meio, que é a imensa, esmagadora maioria do povo brasileiro, que não tem mobilização para ir apoiar e muito menos para fazer oposição ao presidente da República. Mas é quem vota, é quem decide. Na hora que precisa, é ela que resolve a parada, né? Não são os grupos que estão em briga. E, inclusive na briga mesmo de rua, de bar, né? Ali você tem ali 2 brigando na Praça Popular e 2.000 olhando, né? E julgando, e avaliando, e tomando, e fazendo as suas avaliações. Então, assim, o público grande, especialmente em São Paulo, de Brasília, no início, assim, até meio que dava uma frustrada nas pessoas, porque não era tudo... Acho que tinha mais mato-grossense do que qualquer outra coisa em Brasília, né? Porque em Mato Grosso, de fato, a gente sabe que é um dos maiores índices de aprovação do Jair Bolsonaro. As pautas continuam insistindo, assim... liberdade, qual é a ameaça à liberdade que você pode sentir, Luciana, que é a pessoa que está nos assistindo? Eu gostaria de saber qual dos nossos telespectadores nesse momento que está com a sua liberdade ameaçada. Essa pauta é fabricada, essa pauta é inventada. As únicas pessoas que estão com liberdade ameaçada são aquelas que desrespeitam a lei no Brasil. É criminoso, é bandido. Não tem nenhum cidadão de bem no Brasil hoje com a sua liberdade ameaçada. Muito ao contrário. Pelo Supremo Tribunal Federal, ninguém. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia, uma injúria, de uma tacanhez que beira o absurdo. Então, é uma pauta inventada. As outras pautas são mais inventadas ainda, pela criminalização do comunismo, contra a volta do Lula, quer dizer, a obsessão do bolsonarista é o Lula, que significa o medo de perder as eleições do ano que vem, para um ex-presidiário. Esse aqui é o problema, esse aqui é o medo, né? Pautas inventadas, as verdadeiras pautas do Brasil não vieram à tona, porque o presidente não sabe como resolver os problemas da economia. O presidente não sabe como controlar a inflação. Não sabe como controlar o preço dos combustíveis, do gás de cozinha, não sabe como gerar emprego, não consegue dar essas respostas. Aí ele inventa uma pauta e o seu seguidor, que é um seguidor hoje muito próximo do fanatismo, bate palma, porque ele não está raciocinando. Influenciado por grupos de WhatsApp. É a grande escola, é o grande grupo de WhatsApp, né? Então, assim... Isso tudo gerou um discurso absolutamente autoritário, estreitou, o presidente da República não ganhou um adepto novo nos atos de ontem, mas conseguiu ganhar adversários novos, inclusive entre os seus aliados, principalmente entre os seus aliados. O Centrão já avalia a possibilidade de considerar o impeachment. As instituições começaram a se manifestar, entidades do Poder Judiciário, porque acabou esse negócio de ficar atacando o Alexandre de Moraes e o Barroso. O Poder Judiciário como um todo hoje no Brasil se sentiu atacado pelo presidente da República. As entidades, a Associação de Juízes, começaram a se manifestar. Se o Alexandre de Moraes está sendo tão atacado por ações, na maioria delas, tomadas a pedido do Ministério Público, então o Ministério Público também foi atacado. Eu receio que o presidente da República encerrou o seu mandato ontem. Ficou batendo palma para uma bolha de apoiadores. É muita gente sim, mas não é tanta gente como era esperado. Esperavam-se 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista, segundo atas da Polícia Militar com os organizadores nos últimos meses, né? E teve 125 mil. É muita gente? Mas a parada gay tinha mais gente. Essa é a grande verdade. Tem mais pessoas mobilizadas na parada gay do que em atos pró-Bolsonaro. E vamos esperar, inclusive, como serão os atos que serão convocados agora pela oposição nos próximos dias. O mercado está reagindo mal, a tendência é que o mercado, em situações de crise, se recolha, que ninguém vai investir na instabilidade para não perder dinheiro, e aí a tendência é que o governo perca de vez qualquer possibilidade de reconversão, de volta para a normalidade. É a primeira avaliação que eu tenho.
E é um assunto que ainda podemos discutir mais para não ficar muito extensa essa primeira intervenção que eu estou fazendo. Tá certo, eu vou colocar aqui alguns, já separei aqui, você já mencionou em relação aos polos, Kleber, mas nós vamos voltar a falar sobre inúmeros elementos das manifestações, porque agora, gente, nesse momento, nós vamos mostrar um pouquinho de como foi a manifestação também aqui em Cuiabá e em alguns municípios do interior. Nós vamos começar então pelo interior aqui de Mato Grosso. As manifestações tiveram início de manhã, agora tem a movimentação do que aconteceu ontem lá em Itapurá. Nesse momento a gente vê caminhões, mas um movimento sem muito volume, mas a cidade é pequena e os caminhoneiros passaram aí fazendo um buzinaço lá em Itapurá, um polo produtivo aqui do estado de Mato Grosso. Vamos agora mostrar então como foi a movimentação lá em Rondonópolis, também aí na rodovia. Nós percebemos uma fila de caminhões parada ali na pista, muitas pessoas também pararam, até porque não queriam ficar atrás dos caminhões, outros estavam com a bandeira do Brasil, fortalecendo também esse movimento, a manifestação dos caminhoneiros lá no município. Vamos agora para Novo Mundo, a gente viu aí um movimento bem menor, mas também os munícipes fizeram questão, ao seu modo e com maquinários agrícolas, de manifestar apoio para o presidente da República. Temos também agora imagens de Matupá, as avenidas, a avenida principal, não conheço Matupá, conhece lá, Kleber, professora? Terra de Silval Barbosa. Terra de Silval Barbosa. Eu já dei aula lá em Matupá. Um buzinaço, caminhões, carros com a bandeira do Brasil. E esse movimento começou bem de manhãzinha, viu? Foi, acredito que por volta de umas 8, 9 horas da manhã, já houve o fortalecimento das manifestações. Agora, Juína, lá, motociata, professor, sua turma aí, olha, lá em Juína, com a bandeira do Brasil também. Não sabia que tinha tanta moto assim lá em Juína, hein? Muita gente de fora também, né? É, isso aí. Muito motociclista, o combustível está caro, né, professor? Muita gente está andando de moto e não mais de carro, né? As pessoas estão fazendo para realmente defender os seus direitos, né? Certo. Em todos os sentidos. Até pagando combustível a R$7. Vamos agora lá para Sinop, mais caminhões, buzinaço, muito ordeiro, o movimento nos municípios daqui de Mato Grosso. Era o que, de fato, né, esperávamos, uma manifestação pacífica, sem agressões, para que todo mundo possa estar externando aquilo que deseja para o seu país, independente se é contra ou a favor do presidente da República. Agora nós vamos para outro município, Nova Mutum, olha lá a fila de motos e de carros, de caminhões, a maioria caminhões. Pode falar um pouquinho, professor Kleber, pode comentar um pouco sobre essas imagens também do interior de Mato Grosso? Eu particularmente acho que, se de um lado foi extremamente positivo para o presidente Jair Bolsonaro, que deu, né, e mostrou exatamente a sua força ainda, apesar de todas as dificuldades da economia, todas as dificuldades de uma pandemia, né, do outro lado, a manifestação de outro foi uma grande decepção para a oposição, né, para a esquerda. Uma grande decepção, porque ela imaginava exatamente que seria quebradeira, ódio, e era tudo que ela queria, para que realmente tivessem imagens hoje, né, de pancadaria, né, igual ao Capitólio nos Estados Unidos, entendeu? Aquela coisa toda, aquela história que a gente vinha acompanhando. Graças a Deus não houve, de certa forma, nenhum incidente, nenhum problema grave com relação às manifestações. Professora, mesmo cenário também lá em Pontes de Lacerda, movimentação muito tranquila, quase ninguém na rua aí, de fato, tomou espaço apenas para os veículos, os caminhões. Nós vamos agora, tem mais aí, Primavera do Leste. Nós, como somos um veículo bastante democrático, estamos mostrando aqui todos os lados, tá? A movimentação do que aconteceu no interior. Eu sei que você aí em casa sabe que nem todos mostraram os dois lados completamente. Nós estamos aqui fazendo questão de mostrar também para você de que forma foi a manifestação no interior de Mato Grosso. Temos também depois aqui imagens contra o presidente Jair Bolsonaro, com o grito dos excluídos, mas nesse momento estamos mostrando aí o que aconteceu de principal nos municípios do interior. Lucas do Rio Verde, Kleber Lima. Essa é uma região onde o presidente tem mais aderência mesmo, né? Região do agronegócio. Luciana, uma correção importante. Não houve convocação de mobilização pela esquerda ontem no Brasil. Ao contrário, a esquerda pediu para os seus militantes não saírem às ruas, exceto em São Paulo, que é uma coisa Vale do Anhangabaú. uma coisa um pouco espontânea, que o próprio governo não queria que acontecesse, para evitar conflito, né?
O Grito dos Excluídos é um movimento influenciado pela Igreja Católica que acontece há quase 30 anos no Brasil, contra a fome e a miséria. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Existe muito antes do Bolsonaro sequer sonhar em ser presidente da República. Está retratado, Kleber Lima. Vamos agora, gente, vamos então dar uma olhadinha na manifestação daqui de Cuiabá, já que a concentração foi lá na orla do Porto. Houve, no caso, também, né, um movimento grande pelas principais avenidas, porque a concentração foi lá na Praça das Bandeiras. Aí a gente já vê um movimento, um corpo bem maior. Os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, né, se reuniram daqui a pouquinho, saindo daí, olha, da Praça das Bandeiras, eles chegaram até a orla do Porto em Cuiabá. A manifestação desta terça-feira, a Polícia Militar contabilizou que praticamente 30 mil pessoas participaram aí desse ato apenas aqui na capital, viu? E durante todo o trajeto, os grupos de direita reiteraram as críticas contra o Supremo Tribunal Federal, expressaram apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e o formato de gestão dele, viu? Nesse momento aí, entoaram o hino nacional. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Bom, gente, vimos aí então os cuiabanos expressando seu amor à pátria, mostrando que está favorável às decisões do presidente Jair Bolsonaro, à condução dele. Teve inúmeros discursos, mas um movimento muito ordeiro do verde e também do amarelo. Parabéns aos cuiabanos que souberam fazer essa manifestação sem agressões, sem aquela confusão. Havia de fato, né, um temor de que pudesse acontecer essas tensões, mas isso não ocorreu e fica aí a imagem, professor Kleber, das manifestações aqui do interior e também principalmente da capital. Vamos agora discorrer sobre os assuntos, né, os desdobramentos do dia 7 de setembro. Professor, o senhor tocou num ponto muito importante, o Kleber Lima também, da pauta econômica. Nós sentimos falta desse posicionamento do presidente da República, porque ele voltou com assuntos velhos, como, por exemplo, o voto auditável. O presidente perdeu a oportunidade ou não, professor? Ele poderia ter se estendido muito mais, inclusive esperávamos um discurso um pouco maior do presidente, abrangendo todas as pautas que o brasileiro precisa discutir. A economia, por exemplo. Exatamente. O senhor sentiu falta? Senti. Por que o presidente não entrou nessa cena? Não sei. Eu acho que ele realmente perdeu a oportunidade de poder tocar num assunto extremamente delicado, que inclusive vem tirando popularidade do próprio presidente, uma chance única dele poder realmente dar uma notícia nova para poder tentar resolver, ou pelo menos apresentar uma luz no fim do túnel para as questões econômicas desse país. Lembrando que todos os países, praticamente, no mundo todo, passam por uma dificuldade econômica gigantesca, né? Inúmeros problemas, inclusive o próprio Reino Unido, está faltando produto em prateleiras no Reino Unido, daí você imagina, né? Alemanha com problema, Estados Unidos com problema de combustível, e o Brasil não é diferente nesse processo todo. Então, o presidente Jair Bolsonaro, claro que ele poderia manter, né, a sua linha de raciocínio, né? Eu sou contra o ataque direto à instituição Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ela precisa ser blindada, ela precisa ser protegida, é uma reserva moral que nós temos nesse país. O próprio Poder Judiciário é uma reserva moral e importante, né? Mas isso não impede as pessoas de se indignarem com algumas pessoas que fazem parte destas instituições e que supostamente aí, ou na interpretação de algumas pessoas, estão agindo de forma arbitrária. Então, nesse ponto, eu acho que ele fala para a bolha dele, as pessoas entendem claramente, mas ele perde sim a oportunidade de ter dado uma resposta à população brasileira com relação ao aumento do gás, com relação ao aumento dos produtos da cesta básica, com relação ao aumento dos combustíveis. Detalhe,
que esses aumentos todos, né, são consequências de uma economia, de uma pandemia que realmente provocou prejuízos gigantescos no mundo todo. Deixar bem claro isso, né? Angela Merkel na Alemanha tem o mesmo problema, né? Os Estados Unidos hoje, lá com o Biden, tem 11 milhões de desempregados, né? O Brasil gerou 280 mil novas vagas, né, nos últimos 30, 60 dias aqui no país. Quer dizer, a gente está tentando sobreviver e tentando dar um novo encaminhamento para a economia deste país. Então, o presidente deveria sim, né, informar, por exemplo, que fará uma intervenção na Petrobras, irá congelar o preço de combustível, alguma coisa nesse sentido realmente para melhorar um pouquinho a situação dos brasileiros. Vamos esperar que nesse desdobramento agora, né, de hoje, de amanhã, enfim, as coisas vão acontecer. Vamos ver se realmente ele toca nesse assunto, que, como você bem disse, é muito importante num momento como esse. Kleber Lima, vamos falar então nesse momento da pauta econômica. Por que o presidente perdeu essa oportunidade? Não falou a respeito dos principais problemas desse país. Vamos relembrar, né? Porque dói todo dia aí no seu bolso. Eu estou falando do combustível, eu estou falando da alimentação, eu estou falando do gás, da energia elétrica. Estamos numa das piores crises hídricas. Isso também não foi mencionado pelo presidente. Por que ele perdeu essa oportunidade? Eu já falei disso aqui, é porque ele não sabe como fazer. Nós temos um presidente que não sabe. É você botar um menino de 9 anos de idade para pilotar um jato. Ele não sabe. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Você tem uma pessoa inepta na função de líder maior do país. Está conduzindo o país para onde ele sabe, que é o histrionismo, que é o radicalismo, o fundamentalismo, misturado com religião, misturado com milícias, misturado com ideais de armamento da população. E aí ele vai pegando, amalgamando esses setores mais fundamentalistas, radicais, e consegue colocá-los reunidos, por enquanto, né? Volto a insistir, o presidente fala para uma bolha dele, e que nós estamos falando aí, e é uma bolha que está diminuindo, não está aumentando. O problema é que ela é insistente, ela é barulhenta, né? Ela baixa a cada dia porque ele não consegue responder os problemas reais da sociedade brasileira. Não consegue responder aos problemas reais da segurança pública, não é só na economia. Não consegue responder aos problemas reais do prejuízo que esse país está sofrendo, assim como o resto do mundo, na educação por causa da pandemia. Não consegue responder com ações na saúde pública. Basta dizer que o presidente nunca visitou um paciente em nenhum hospital do Brasil, nem os parentes dele, quando contraíram a Covid, que, aliás, continua negando que os tratamentos mais indicados pelo mundo, continua pregando a ivermectina, porque ele fala para bolha. E agora, depois do 7 de setembro, a pergunta que fica é o seguinte: qual que é a pauta? Não tem pauta, está esvaziado. Então ele precisa ficar retroalimentando pautas antigas, desrespeitando. O presidente da República não desrespeita só o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário, ele desrespeita o Congresso brasileiro, quando ele não respeita uma decisão recém-tomada pela Câmara dos Deputados, que disse não ao voto impresso. Quer dizer, insistir com essa pauta é alimentar a bolha e ignorar as instituições. O presidente construiu uma bolha e está vivendo tanto dela. A gente falou esses dias aqui na fábula do rei está nu, que ele está vivendo isso, ele está em torno de uma bolha que só fala o que ele quer, ele está na frente do espelho. Então ele faz as macaquices dele na frente do espelho, como a gente faz quando está fazendo a barba, está brincando, todo mundo, né? Eu mesmo já fiz isso algumas vezes, fica assim, e fica achando graça de si próprio. É o que está acontecendo. O problema é que não é engraçado. O problema é que pregar desobediência civil, como o presidente fez ontem, não é engraçado. Eu estava vendo os especialistas ontem analisando esta parte do discurso, quando ele disse que não vai mais cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal, que ele está incorrendo no artigo 85 da Constituição da República, que prevê crime de responsabilidade por quem faz isso. Quer dizer, ao mesmo tempo sinaliza com um golpe para dissolver o Supremo ao convocar o Conselho da República. Reação disso: o Senado já suspendeu as sessões dessa semana e está todo mundo avaliando como é que lida com essa situação. Tem um menino, tem uma pessoa inepta numa sala cheia de armas, de granadas, com isso na mão. É um macaco numa loja de armas. Isso ele pode atirar para qualquer lado, inclusive nele mesmo.
inclusive nos seus aliados, porque ele não sabe o que está fazendo. Esse é o problema. Esse é o problema. Infelizmente, é verdade, muita gente está aplaudindo isso, ainda está indo. Agora, se você considerar que nós temos 150 milhões de eleitores no Brasil e você teve 125 mil, 150 mil pessoas, aliás, nós estamos vendo o Collor, né? Lá no palanque ao lado dele ontem, que virou um dos ícones, né? Duas cenas me chamaram muita atenção, já que o presidente já pediu a gente para olhar a fotografia de ontem. Eu gostei muito de duas fotografias. Essa do Collor, do lado dele, quer dizer, o primeiro presidente impeachmentado do Brasil por corrupção, é um dos grandes aliados do presidente da República hoje, e outra do Queiroz, aquele Queiroz, acusado de ser o organizador das rachadinhas da família, batendo continência para o Roberto Jefferson. Para um display, né, de papelão que levaram do Roberto Jefferson, e ele batendo continência, que me lembrou o presidente da República batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. Então, assim, é muito realismo fantástico para ser verdade, mas né? E é por essa razão que a gente não deve ficar otimista com os próximos dias, porque o Brasil vai ter que reagir a essas atitudes manifestamente delirantes do presidente da República. Delirantes, essa é a palavra. Olha só, professor, antes de convocá-lo aqui, eu vou ler algumas mensagens, eu vou destinar um pouquinho de espaço para os nossos telespectadores, porque, nossa, mais um recorde aqui de mensagens, daqui a pouquinho a gente discorre e vou para a primeira. Como assim, professor? O senhor está chamando o presidente de macaco? Eu? Não entendi também, mas não sei se o senhor fez alguma referência que falei passou nada batido disso. aqui. Não, quem fez a referência foi o Kleber. Foi o Kleber. Eu não, Então de entendi. jeito nenhum. Então não é para o professor, é para o Kleber. Kleber, daqui a pouquinho. Eu não sou professor. Eu não tenho essa responsabilidade. É que a direção aqui, ó, o nosso VAR disse, não, foi o Kleber. Kleber, você fez isso, Eu fiz uma Kleber? analogia, um macaco numa loja de armas. Não falam que um elefante numa loja de cristal? Eu estou dizendo um macaco numa loja de armas, porque um elefante quebrar cristal só dá prejuízo para o dono da loja, né? Um macaco numa loja de armas pode causar um caos, inclusive apertar uma bombas, né? Para matar o quarteirão inteiro. Agora você imagina esse macaco com poder supremo. Pois é, que é o que estão querendo dar ao presidente da República. Como tem hoje o ministro Alexandre de Moraes. Mas não existe isso é uma falácia. Isso é uma falácia, o senhor não prova isso. O senhor não prova, ninguém prova isso, é uma falácia. O ministro Alexandre de Moraes, todas as últimas decisões dele foram solicitadas pela Procuradoria da República. É uma falácia que um membro do Supremo Tribunal Federal tenha poder supremo. Isso é querer distorcer, enganar, tapear a opinião pública. Isso não sustenta. Não é à toa que a reação em cadeia das instituições começou a acontecer. Porque é um discurso de alguém inepto que não sabe o que está falando. Daqui a pouquinho a gente retoma com vocês. Bom dia, bancada. Sou Laerte de Várzea Grande. Cadê a comemoração do 7 de setembro? Não houve comemoração e sim apoio ao presidente Bolsonaro. Muitas pessoas foram às ruas para apoiar o presidente e não o 7 de setembro. Bom dia, bancada. Como falar da economia se ele não sabe nem para onde vai? Avisa ao Kleber que a bolha tá ele. Foi a maior passeata já vista em Brasília e São Paulo, dito por pessoas que participaram do impeachment da Dilma. Olha, do outro lado, quantos colocaram miséria? Ontem provou quem está na frente das pesquisas. Tornaram elegível um ladrão que não junta 100 pessoas na sua passagem no Nordeste, sem urnas auditáveis, dando vitória pro ladrão. Quero ver esse povo aceitar. Na mão grande não vai levar e não vem com essa que não pediram. A Gleise e a Haddad estavam lá. Não cola essa, Elias de Tangará da Serra. Tinha mais gente na parada gay, 500 mil pessoas. A gente pode traduzir o seguinte, tem mais gay no Brasil do que bolsonarista. Graças a Deus. Muito bonita a manifestação aqui em Cuiabá, parabéns. Menos eu, fora Bozo, crime eleitoral. Manifestação a favor da democracia e não ao presidente. Dizer que nossa liberdade não está ameaçada chega até ser criminoso. Não depois quer dizer que faz um jornalismo imparcial. Olha lá, já está falando da gente. Bom dia, bancada. Sobre 7 de setembro, mais uma vez, pergunta para o Kleber Lima. Qual foi a pauta da esquerda, Kleber? Bolsonaro, homem sem pátria e desprovido de inteligência. Kleber Lima buscou essa estatística onde?
Gente, olha só, daqui a pouquinho eu leio outras mensagens, porque é um recorde aqui e eu faço questão de dar esse espaço. Mas olha só, antes de chamar o intervalo, a gente precisa finalizar aqui pelo menos um tema muito importante, né? Até o Kleber levantou em relação ao Supremo Tribunal. Professor, o próprio Centrão ontem já fez um posicionamento, iria fazer a convocação dos líderes das bancadas. Houve também, se eu não me falho aqui, um posicionamento também do DEM contra o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, essa manifestação da qual acabou enchendo os olhos do presidente, ele ficou frente a frente mais uma vez com uma multidão de apoiadores. Será que ele se exaltou diante do que viu, do que sentiu e acabou, nesse momento, perdendo aliados importantes? Não. Eu acho que o recado foi dado principalmente para os nossos representantes em Brasília, Congresso Nacional e Senado. Eles terão que colocar em apreciação o impeachment, inclusive o pedido de impeachment da saída do ministro Alexandre de Moraes. Porque eu já disse por várias vezes, né, político tem medo de povo, político tem medo de rua, né? E imagina você, um deputado federal, né, um senador da República, vendo essa gigantesca manifestação em Brasília, em todo o Brasil, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos pensar 2, 3 vezes antes de lidar com questões delicadas como as questões de impeachment, tanto de um lado quanto do presidente da República, como do outro também, do próprio Alexandre de Moraes, né? Eu, particularmente, acho que os nossos representantes, deputados federais, senadores, não irão seguir, não terão um comportamento díspare ou diferente desse, né? Vão agir com muita cautela. A gente precisa fazer com que os nossos representantes no Congresso Nacional, no Senado, saiam, sobretudo, desse silêncio ensurdecedor, porque tudo deve passar pelo Congresso Nacional, inclusive uma decisão tomada pelo Conselho da República, né? Ela precisa ser legitimada, autorizada pelo Congresso Nacional, seja um estado de sítio, estado de exceção, intervenção federal, sabe-se lá o que é que vai acontecer nos próximos dias, né? Mas precisa passar exatamente pelos nossos representantes e é o que a gente está aguardando. Tá certo, olha só, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos novamente com mais A Notícia de Frente para você.